Boa noite, meninas, boa noite. Boa noite a todas que já estão aqui. A paz do Senhor, graça e paz para todas. Graça e muita paz para todas nós. Estamos aqui na nossa live de estudo. Quem está entrando aí já vai compartilhando, chamando alguém para participar da live conosco, para vir aprender da gente, né? A gente aí entramos no mês aí estudando sobre sabedoria. Tá sem som? Vê se melhorou, meninas. Me diz aí se o som tá dando para ouvir legal. Me fala aí. Me diz aí, menina. Se tá tudo bem com o som, se não tá. Tá saindo o áudio direitinho? Tá ótimo? Show, show. Então vamos lá. Entramos no mês de junho aí com a questão da sabedoria, né? A gente tá na ideia de crescer em sabedoria. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Crescer em sabedoria, né? Que com a sabedoria a gente consegue ter discernimento do nosso propósito. Então, a gente tá com estudos devocionais no livro Uma Vida com Propósito Não, a live vai ser aqui mesmo. Tenho canal no YouTuber, tá? Tem canal no YouTuber, sim. Então, a gente tá começando com os devocionais no livro Uma Vida com Propósito, de manhã. À noite, Provérbios, no grupo de estudo. E uma live por semana a gente tá estudando o livro de Tiago, tá? Por quê? Porque esse plano? Porque Provérbios fala de sabedoria, Tiago fala de sabedoria, tá? E como a gente tá no livro de Uma Vida com Propósito, também questiona lá a questão da sabedoria, tá? Porque, de acordo com a palavra, o temor, né? A sabedoria é o princípio de tudo, né? Vanessa Mesina com Z. Vanessa Mesina no YouTube. Aí Mesina com Z, tá? Depois eu boto lá no grupo o link do canal. Então, vamos dar início hoje à carta de Tiago. Como eu mostrei aqui na live ensinando como é que faz para entender e estudar a Bíblia, a gente vai começar nessa questão, né? Em primeiro lugar, a gente tem que saber qual o tema da carta de Tiago, propósito da carta de Tiago, o porquê que Tiago escreveu essa carta e quem é Tiago. Então, vamos começar isso, né? Então, assim, vamos entender de antemão que a carta de Tiago é um dos livros mais atuais e necessário, tá? Necessário para o tempo de hoje, para a igreja de hoje. Ele tem princípios práticos, ele tange os grandes temas da vida cristã de forma clara, direta e rica. Tiago está preocupado com a prática do cristianismo. Para ele, não basta ter um credo, né? Um credo é, assim, no que acreditar, né? Não basta somente acreditar, né? Não basta somente crer, né? O credo é aquilo que se baseia a sua fé. Então, profissão é preciso viver de forma digna de Deus.
A leitura deste livro desafiará você a fazer um balanço de sua vida, um diagnóstico de sua experiência cristã. É impossível colocar-se diante do espelho deste livro sem identificar a necessidade de sermos corrigidos por Deus, porque sabemos nós que Deus é um pai que ama, e um pai que ama, ele exorta, tá? Um pai que ama não deixa seu filho caminhar numa vida torta sem permitir ser exortado, tá? Então, Deus é um pai que exorta. E a carta de Tiago vem fazendo isso, nos exortando. E agora, na minha última leitura aqui, passando a limpo, me exortou bastante, tá? Como eu disse para vocês, eu não tô aqui a super espiritual ensinando algo que eu já tô acima de vocês. Não, eu tô aprendendo junto com vocês. Da mesma forma que a carta de Tiago vai falar com vocês, ela já tá falando comigo. E vai falar mais ainda comigo aqui. Tem muitas coisas dentro da carta de Tiago que eu ainda preciso colocar em prática na minha vida. Tem muitas coisas na carta de Tiago que eu preciso mudar, eu preciso permitir que Deus me molde ainda. Tá? Então é isso que vamos aprender hoje. De primeiro eu quero falar de quem é Tiago. Tem aqui as minhas anotações. A Bíblia tem vários Tiagos na Bíblia, tá? Então, de início, o Tiago aqui que escreveu essa carta não é o apóstolo de Jesus, tá bom? Não é o Tiago, o apóstolo de Jesus. Isso a gente já pode bater martelo e ver que não é o Tiago, o apóstolo de Jesus, que é o Tiago, filho de Zebedeu. Por que não é o Tiago, apóstolo de Jesus, filho de Zebedeu? Porque ele morreu muito antes da carta ser escrita. Ele morreu bem antes, então não há nenhuma probabilidade de ser Tiago, apóstolo de Jesus, o escritor dessa carta. Então já sabemos que não é o Tiago, filho de Zebedeu, né, o apóstolo. Também não foi o Tiago, filho de Alfeu. A gente sabe também que não foi Tiago, filho de Alfeu. Por quê, Vanessa? Porque Tiago o filho de Alfeu, nunca se apresentou com tamanha autoridade, tá? Então esse Tiago que escreveu a carta de Tiago, a paz, Tuane, esse Tiago que escreveu a carta de Tiago é o Tiago, filho de Maria, José, sendo assim, irmão de Jesus. Um dos irmãos de Jesus, tá? Jesus teve vários filhos. Isso aqui a gente já bate a grande heresia de que Maria morreu virgem. Maria não morreu virgem, tá? A Bíblia deixa claro pra gente que Maria teve outros filhos e filhas. A gente pode encontrar a contestação disso lá em Mateus 13:55. Lá em Mateus 13:55, eles vão chegar ali meio que questionando Jesus, né? Falando assim, quem é esse? É um carpinteiro, filho de José, filho de Maria, irmão de Tiago, Judas, né? Eles vão questionar ali. Mas convivemos com as irmãs dele, como pode ele falar com tanta autoridade? Então ali em Mateus 13:55 já fala sobre Tiago, irmão de Jesus. Mas por que no tempo de Jesus a gente não vê esse Tiago sendo falado? Porque vamos saber que a Bíblia vai dizer, né, que vaso de casa não tem honra. E isso aconteceu com Jesus. Os que eram da casa dele também não creram em Jesus, tá? Como Messias. Também não creram em Jesus como Messias. Tiago, irmão de Jesus, ele só vem se converter ao cristianismo depois de Jesus ser crucificado e ressuscitado. Nisso a gente vai ver que ele apareceu para ele, né? Jesus apareceu para Tiago ali já ressurreto. Então, a partir daquele encontro com Jesus já ressurreto, Tiago começou agora a crer em Cristo Jesus e não só crer, mas defender o cristianismo com autoridade. Porque ele conviveu com Jesus, ainda que ele não cresce em Jesus como Messias, ele conviveu com Jesus. E quando ele vê ali Jesus Cristo ressurreto, ele começa a crer e a defender. Então, Tiago, ele passa de ser um incrédulo, né? Que ele não cria, mas quando ele passa a crer, ele defende e chega a morrer como mártir, né? Como é que eu falo? Segundo relatos, né, extras bíblicos, vai dizer pra gente que esse Tiago, ele morreu apedrejado, ele morreu como um mártir, né? Mas isso é uma informação extra bíblica, tá? Então tem outras suposições
de como Tiago pode ter sido morto. Porém, todas as informações que nós temos extra-bíblica concordam que ele foi martirizado. Mas a informação mais defendida é que ele morreu apedrejado, tá? Então ele passa de incrédulo a servo, porque na carta ele começa já se identificando como servo de Cristo Jesus. Ele podia usar ali a posição dele de irmão de Jesus, mas ele não usa essa posição de irmão de Jesus, mas se apresenta como servo. Esse é o principal exemplo ali de um cristão convertido, né? Um cristão que tem sobre ele frutos da conversão, um cristão que tem sobre ele uma mudança de vida. Ele não usa nem da questão de ser irmão, mas ele se apresenta como servo, porque todo cristão ele tem que se basear no que ele foi chamado para fazer, que é servir a Jesus, né? A gente não tem que usar os nossos cargos eclesiásticos, ou que somos, ou que deixamos de ser, mas sim crendo que nós somos servos, tá? Servos de um Cristo Jesus, um Cristo reto, um Cristo fiel, que nos ama, ressurreto. Então, esse é o Tiago. Ele passa do ponto de incrédulo, porque Jesus, quando era vivo, ele não cria em Jesus. Após a morte e ressurreição, ele passa a acreditar em Jesus. E depois ele começa a defender. E temos relatos na Bíblia ali do tamanho da autoridade que Tiago foi tendo conforme as implantações de igreja, conforme as igrejas, né? Ele deixa eu ver aqui, onde fala, né? Ele tem algumas questões assim que dá base assim pra gente bater que foi ele que escreveu, porque Pedro, quando é solto, manda avisar Tiago. Paulo chama Tiago ali para resolver algumas questões da igreja. Então, esse Tiago, irmão de Cristo Jesus, ele aparece na Bíblia com algumas características de liderança. Então, isso faz a gente crer que quem escreveu essa carta de Tiago foi Tiago, irmão de Jesus, e não Tiago, apóstolo de Jesus. Ok? Então, tá. Já entendemos qual foi o escritor, conhecemos quem é o escritor. E agora a gente tem que saber qual a temática, né? Vamos entender aqui que a carta ela é dirigida às 12 tribos dispersas entre as nações. O que quer dizer dispersa? Separado, foram espalhadas, né? As tribos contém ali os cristãos em si, judeus e não judeus, mas agora todos sendo cristãos, e aí essa tribo foi dispersa, estão espalhados pelo mundo. Essa forma de abordá-los deu origem à tradição que classifica Tiago como uma carta geral, ou seja, uma carta que serve pra gente sim no dia de hoje, serve pra igreja no tempo de hoje, tá? A carta de Tiago vai servir pra gente como carta para a igreja no tempo de hoje. Tiago aborda vários assuntos diferentes, por vezes de maneira um tanto breve. Este estilo juntamente com a menção explícita à sabedoria. Ele vem falando muito da sabedoria, né? E a tópicos que normalmente surgem na literatura sapiencial. Pode sugerir que devemos classificar Tiago como um documento de sabedoria. Então, muita gente costuma falar que a carta de Tiago é como o livro de Provérbios do Novo Testamento. A gente tem a carta de Tiago como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Provérbios está no Antigo Testamento e aborda ali o fato da sabedoria. Tiago está no Novo Testamento abordando assim a questão da necessidade de obtermos a sabedoria. Então, muita gente defende a carta de Tiago como se fosse Provérbios, livro de Provérbios do Novo Testamento, tá? Temas principais que Tiago aborda ali, né? Sabendo que quem tá no grupo, depois eu vou botar lá no grupo essas informações que eu falo um pouco rápido, né? As meninas falam aqui que eu falo um pouco rápido. Mas vão interagindo aí, gente. Coraçãozinho, foguinho, pra me saber que vocês estão me ouvindo legal, tá bom?
Mas essas informações eu vou botar lá para vocês depois no grupo em forma de PDF, tá? Posso botar amanhã em forma de PDF para vocês. Então, o livro de Tiago é intensamente prático. Não é por acaso que a carta inclui a famosa passagem sobre praticar o que a palavra diz. E a controvérsia sobre demonstrar fé pelas nossas obras. Tais obras têm caráter variado. Responde bem às provações, orar com fervor, eficácia, manter nossas línguas sob controle, evitar favoritismo, cultivar uma sabedoria que possa trazer paz, em vez de divisão, e usar nossos recursos materiais para honrar a Deus. De importância central é o chamado de Tiago a uma profunda, sincera e consistente fidelidade a Deus. É sobre esse assunto que a carta de Tiago aborda. Então, vamos estudar durante 5 semanas, carta de Tiago. Hoje vai ser só o primeiro capítulo, senão fica uma live muito longa. E são temas que vale a pena falar, porque são temas essenciais para o nosso tempo de hoje, tá? Se quisermos ter uma vida de relacionamento, de obediência com Jesus, é necessário o conhecimento da carta de Tiago. Para quem não leu ainda, eu super indico, leia a carta de Tiago, porque ela vale super a pena. Eu já li umas 2 ou 3 vezes a carta de Tiago e toda vez que eu leio, Deus fala mais ainda comigo. Então hoje eu já li, já chorei, já pedi perdão e a gente vai pedindo a Deus para mudar algumas coisas na gente, porque a gente sabe que somos seres humanos imperfeitos e estamos em busca da perfeição, em busca de santificação. Então a carta de Tiago nos ajuda muito caminhar a rumo o processo de santificação, tá bom? Os temas abordados em seus capítulos vão ser: primeiro capítulo a gente vai falar sobre provas e tentações. Segundo capítulo a gente vai falar... Provas e tentações. Segundo capítulo, a gente vai botar a proibição da acepção de pessoas. No terceiro capítulo, vai falar muito sobre o domínio sobre a língua. Quarto capítulo, a submissão a Deus, tá? Isso a gente vai encontrar nas epígrafes, tá? E cada Bíblia tem uma epígrafe diferente. Vanessa, o que é a epígrafe? Epígrafe é o títulozinho que tem a cada capítulo, tá? E... no quinto capítulo, advertência aos ricos e opressores, tá? Essas são as principais epígrafes, tá? Mas são mais assuntos bordados dentro de cada capítulo. Vanessa, que Bíblia você está usando? Para estudo, Thomas Nelson, tá? Para leitura, NVT, tá? Vou ler agora o capítulo 1. Então, para leitura, eu uso a NVT. Para estudo, eu estou usando a Bíblia de Estudo, Thomas Nelson, tá? É uma excelente Bíblia, super indico. Comentário bíblico, Tiago Hernandes Dias Lopes, tá? Tem outras Bíblias aqui, outros comentários, mas esses 3 materiais aqui é o principal que eu usei para o estudo, tá bom? Esse aqui é o principal. Tem outros comentários bíblicos que eu dei uma fuxicada, mas esse aqui foi da onde eu extraí mais o que falou comigo, tá? Então, vamos lá. Vou começar lendo e quero fazer aqui para vocês um estudo expositivo, tá? Onde eu vou fazendo a exposição de versículo por versículo, tá? Alguns a gente vai pular porque vai se tratar do mesmo assunto. Tiago começa a sua carta dizendo assim, vou ler o primeiro capítulo, tá? Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio estas cartas às 12 tribos espalhadas pelo mundo. A epígrafe do primeiro capítulo vai dizer fé e perseverança. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabe que quando sua fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá
por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar por ser insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai. A sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àquele que os ama. E quanto a vocês forem tentados, não diga esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou, por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre todas as criações, nos tornamos seus primeiros frutos. Ouvir e praticar. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, se enganarão a si mesmo, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta esquece como era a aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e o puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirmar ser religioso, mas não controla a língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades, e não se deixe corromper pelo mundo. Esse é o capítulo 1, eu fiz a leitura, né? Sobre a saudação, eu já disse aqui quem é Tiago e por que ele se apresenta como escravo de Deus e servo do Senhor. Isso mostra um fruto do Espírito, mostra que Tiago é uma nova criatura, né? Ele se converteu e ele se torna agora uma nova criatura, porque todo convertido que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem que ter mudança de vida, ele tem que ter mudança de hábitos. E isso aconteceu com Tiago. Antes, como ele não acreditava no próprio irmão como Cristo, como Messias, agora, quando se converteu, ele começa a acreditar, começa a perseverar, começa a ser humilde. Ele apresenta aqui uma humildade quando ele se apresenta como servo de Cristo e escravo de Deus, né? Ele não faz ali proveito do quem ele é. Mas, enfim, vamos lá no segundo versículo, vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. O que a gente está querendo ver aqui, né? O que Tiago está querendo falar para a gente aqui? Para a gente sentir prazer nas provações, porque elas virão, quer você queira, quer não.
tá? As provações, elas sempre virão. Essa é a única certeza que Cristo nos deu. Cristo não prometeu que ao você se tornar cristão, você seria colocado numa redoma e protegido das provações que viriam sobre esse mundo. E as provações, elas são necessárias. Deus permite as provações para que nós venhamos nos amadurecer, para que venhamos ser maduros na fé e podemos assim perseverar até o final. Sem essas aprovações, nós nos tornamos bebê e nunca crescemos. Então, toda vez que vier uma aprovação, a gente está murmurando, a gente está reclamando, E vamos ver aqui, no estudo mais profundo, a gente entende que a palavra aqui, ela vai nos mostrar que a provação, ela tem vários graus, né? Ela vai falar a palavra no original, vai dizer que ela é multicolor. Multicolor por quê? Ela pode ser um rosinha bebê, ela pode ser um azul bebê, mas ela pode ser um azul petróleo. Ela pode ser um preto negresco. Então, assim, por quê? Porque existem provações que a gente tá passando, mas a gente não tá nem sentindo, mas está sendo provada. Já existem provações que ela entra na nossa vida como turbulência e você fica ali, ó, meio desnorteada, sem saber o que vai fazer. Mas em todas essas provações nós temos que ter fé e perseverança, porque sabemos que Deus só permite a aprovação quando a gente precisa ser aprovado. A gente é aprovado porque vamos saber que a palavra vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Então, se você tem certeza que ama Cristo Jesus, você vai entender que essa prova veio para te amadurecer, veio para te fortalecer, não é para te matar. Tá? Então, não importa qual é a prova que você está passando, você tem que entender que essa prova está sobrevindo sobre a sua vida, porque Deus quer te levar para um nível maior, porque Deus quer te levar para um nível mais alto. Eu costumo falar que eu comecei a entender a vida cristã a dinâmica da vida, quando eu entendi a vida e comecei a ver ela de uma visão ótica, que ela é um jogo de videogame, vamos dizer assim, né? Do meu tempo, assim, eu gostava muito de jogar Mario. Então, o Mario funciona como? A gente tá ali na primeira fase, onde tem os obstáculos, tem o mestre para matar, e a próxima fase, o mestre é mais poderoso, e a gente vai passar para a próxima fase. Só que toda vez que você cai num atalho, que você não consegue passar pelo mestre, aquilo não vai te impedir que tu passe por ele. Tu vai ter que passar pelo mestre se você quer chegar até o final da fase. Entende? Então eu comecei a ver a vida cristã dessa forma, nessa ótica, né? Nessa cosmovisão, aonde eu vejo a vida cristã como se fosse um jogo. A gente está aqui, vai haver provações, mas é para levar a gente para um próximo nível, para a próxima fase. Porque se você não amadurecer, se você não passar de fase, você vai se tornar um crente menino para o resto da vida. E não é esse o propósito de Deus. Vamos saber que Deus tem bênçãos maravilhosas para nos entregar, mas Ele não vai entregar a bênção para a gente se a gente não tiver amadurecido o suficiente para estar recebendo essas bênçãos. Ele tá te preparando para te entregar algo maior. Ele quer te levar à liderança, ele vai ter que te ensinar a ser liderada. Enquanto você não aprender a ser liderado, ele não vai te colocar sobre uma liderança. Porque Deus, ele vai te entregar aquilo que você tá apto a fazer. E eu meditando nessa palavra agora, tomando banho, eu tava assim, né? Porque uns são chamados para uma coisa, outros são chamados para outra. E aí Deus me fez ali ver os discípulos. Alguns discípulos, Deus confiou tesouros do céu, como Pedro. Pedro tinha seus erros, né? As suas falhas, mas Deus confiou a Pedro tesouros do céu. Jesus transformou Pedro em pescador de homens. Por quê? Porque almas, pessoas são como tesouros para o reino do céu. E Deus confiou ali, Jesus confiou a Pedro ser pescador de homens. Mas a Judas, ele confiou a bolsinha de dinheiro. A Judas, ele confiou a administração sobre o dinheiro. A Judas, Jesus confiou tesouros dessa terra. Por quê? Porque Judas não foi provado nas provações que ele tinha.
né? As provações vinham sobre ele e ele não era aprovado. Judas não tinha uma mudança de vida, Judas não tinha na sua vida de convertido ali frutos do Espírito, ele não evoluía espiritualmente para ser levado a outro nível. Ele começou com Jesus cuidando dos tesouros dessa terra e ele terminou com Jesus cuidando dos tesouros dessa terra. Mas existem outros discípulos que Jesus confiou tesouros do céu, como Pedro, ainda que Pedro fosse falho, tá? Pedro era totalmente falho, mas todas as provações que Pedro passava para o próximo nível. Assim também podemos ver na vida de Paulo. Paulo teve motivos e motivos para desistir de tudo. Mas não, a cada perseguição, a cada provação, Paulo era levado ao nível mais alto. Então, o que a palavra quer dizer em você ter prazer quando for tentado? Entenda que toda vez que você for tentado não, perdão, tá? Que tentação é uma coisa, provação é outra. Toda vez que você for provado, entenda que Deus quer te levar para um próximo nível. Então, não pergunte o porquê, mas pergunte o para quê. Para quê, Senhor? O que ainda falta eu amadurecer? Qual é a fase da minha vida que eu preciso amadurecer? O que na minha vida é preciso amadurecer para que tu me leves para a próxima fase? Para que tu me leves para o próximo nível? É isso que Tiago está falando aqui. E o que acontece em meio à provação? A gente precisa estar muito filtrado na palavra, a gente tem que estar conhecido da palavra, porque em meio à provação você pode fazer a sua provação se tornar uma tentação. Como assim, Vanessa? Deus permite provação, tá? Deus não tenta ninguém. Vamos ver aqui, ó, se alguém é necessário que cresça, né? Eu já falei disso, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Então, provações é para que a gente venha a ser maduro e que nada nos falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao Deus com generosidade. E ele não... O que Tiago está falando aqui? Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como onda do mar, empurrada, agitada. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável tudo que faz. O que Tiago está falando aqui? Você tá no meio da provação, você tá perdida, você não sabe o que fazer no meio dessa prova, que essa prova tá demais, você não sabe mais o que fazer para conseguir passar por essa prova. Ou seja, tá lhe faltando sabedoria. E aí você vai pedir a quem? A fonte, porque Deus é a fonte. Deus é a fonte de toda sabedoria. Mas você precisa pedir ele com a certeza de que você já recebeu. Você não pode pedir a Deus, se o Senhor quiser me torne sábia. Não, Senhor, eu preciso ser sábia e eu creio que o Senhor vai me tornar uma mulher sábia. E você vai crer nisso, pedir com fé e receberá. É com fé que tu pede ele e não pode duvidar, não pode ser como a onda do mar. O que ele tá querendo dizer aqui? Você tá pedindo sabedoria para passar nessa aprovação, só que a aprovação tá tão grande que você não tá alcançando a sabedoria, e aí você desiste. Vou largar, cansei dessa vida de ser crente, cansei dessa vida e vai começar agora a viver uma vida no mundo. Então você vive oscilante no mundo ou no outro, você quer as coisas de Deus ou você quer as coisas do mundo. Se você pediu sabedoria, sabe que ele é a fonte da sabedoria, sabe que ele vai te dar sabedoria, você tem que ser perseverante até o final, crendo que ele vai te dar sabedoria. E vamos entender que quando ele te dá sabedoria, ele vai te dar provações que é necessário botar a tua sabedoria em prática. Porque para que ele vai dar sabedoria se você não está botando ela em prática? Vamos entender que sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra, completamente diferente, tá? Conhecimento é outra coisa. Você pode conhecer um monte de coisa, mas não tem sabedoria suficiente para usar esse conhecimento. Exemplo, eu conheço uma receita de bolo. Eu sei o que precisa fazer, mas eu não tenho sabedoria para fazer o bolo, porque preciso de uma sabedoria. Meu só pode, porque meu bolo fica solado, meu bolo não fica bom. Então existe alguma sabedoria. A sabedoria é bater a clara
diferente ou misturar uma quantidade de produto depois botar outra, eu não sei, mas eu sei que meu bolo não fica bom. Mas eu tenho lá a receita que eu tenho conhecimento de como faz o bolo, mas quando eu vou fazer ele, ele não fica bom. Não fica. Então, eu sei fazer a receita, mas eu não sei colocar essa receita em prática. Tem essa diferença de conhecimento e sabedoria. O que você busca aqui é sabedoria. E a sabedoria, ela provém de quê? Do temor ao Senhor. O princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. Quando você estiver passando por uma provação, você sabe que Deus permitiu que essa aprovação viesse sobre você. E se você não tiver sabedoria, essa sua aprovação poderá se tornar uma tentação. Como assim, Vanessa? Deus está te colocando sobre uma sabedoria, por uma aprovação na sua vida financeira, tá? Você está passando um momento de vida financeira na escassez. E tá difícil lidar com isso, porque não tem as coisas dentro de casa, as contas estão chegando, os boletos estão batendo a porta e as coisas estão ficando fechadas, e Deus está ali deixando essa aprovação na sua vida para que você venha ter sabedoria e aprender a administrar o seu dinheiro. Mas em meio à sabedoria, o teu desespero pelo dinheiro ali é tanto, você fica tão louca, tão preocupada com os boletos, que do nada te vem uma proposta. E aí, o seu desejo do coração em conseguir o dinheiro para resolver essa tua aprovação pode se tornar a tentação. Porque a tentação aqui, ela vem do nosso coração. Você aceita uma proposta, uma porta se abre diante de você, mas que não foi uma porta aberta por Deus. Quando você vê, você abriu uma porta que estava ali oferecida para você diante da tua aprovação, por Satanás. Porque se tem uma coisa que Satanás é bom em fazer, é querer transformar o seu deserto em jardim. É no meio do deserto que ele vai te oferecer o pão. É no meio do deserto que ele vai oferecer aquilo que mais teu coração deseja. Então, se você está passando por uma provação baseada na vida financeira, Satanás vai te colocar manjares para te tirar dessa situação. E em vez de você sair aprovado, você vai sair agora reprovado, porque caiu no pecado. Porque a tentação, ela pode vir, mas quando você dá legalidade para ela, ela se torna pecado. Você pode fazer aliança com alguém que não era para se aliançar. Mas porque você estava tão focada nos teus boletos em resolver o problema, que na verdade não era um problema, era uma provação, que você faz aliança com quem não deveria ou entra em portas que amanhã você pode se arrepender. Porque temos que ter discernimento de espírito. Todos os dias eu peço a Deus discernimento do espírito, para que Ele abra meus olhos e minha mente para o mundo espiritual, para que eu não venha entrar em portas que não são provida dele, que não é Ele que está abrindo, para que eu não venha me aliançar com pessoas que não são da parte dele. Tá? Você pode, no meio dessa aprovação, ter uma proposta para uma sociedade. E aí você entra, nossa, você vai falar assim, nossa, é Deus abrindo a porta para mim no meio desse vale. Só que não era vale, era provação. Oração nisso. Era oração pedindo discernimento. Você não pode deixar que por conta da tua aprovação, tu entre na primeira proposta que é te oferecida. Não pode. Porque foi no meio da fome que Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó por um prato de comida. Entende? A fome de Esaú estava sendo provada ali. Aí vem Jacó, se aproveita da fome de Esaú, oferece para ele um prato de comida, mas em troca da sua primogenitura. O que Esaú faz? Abre mão de uma herança eterna. Ele abre mão de uma herança eterna para se saciar com aquilo que é momentâneo. Então, tu tá na meia da provação. A proposta vai vir. Entra pro quarto, dobra o seu joelho, conversa com Deus. Senhor, essa porta é tua para mim? Se não for, tira do meu coração, Senhor. Não permita. E com joelho no chão, Bíblia ali, ó, se alimentando da palavra, porque o Senhor vai falar com você. Se você não tiver esse discernimento, tua aprovação vai virar um desespero. Foi com discernimento pelo Espírito,
Porque Jesus estava cheio do Espírito quando estava no deserto. Foi pelo discernimento do Espírito que ele tinha a palavra na ponta da língua para combater Satanás ali com todos os manjares que Satanás estava oferecendo. Cristo estava com fome. Tudo que ele queria era um pão para comer. Só que naquele momento ali, ele pega e responde para Satanás: nem só de pão viverá o homem. Então, uma das coisas que vai nos livrar, tá, das nossas tentações é o conhecimento da palavra. Nós precisamos ter a palavra afiada na ponta de nossas línguas, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo, para absolutamente tudo. Tudo que você perguntar, a Bíblia tem resposta. Ela tem resposta para absolutamente tudo. Então, a gente tem que ficar bem atento nessa aprovação. E o que você precisa entender nessa aprovação? Ela não é para te matar. Ela não é eterna, tá? E o propósito da sua aprovação é te levar para um nível mais alto. Se você tem base dessas três coisas, você já vai conseguir passar pela aprovação mais forte. Você vai entender que Deus permitiu a aprovação, mas foi para te levar para um nível mais alto. Você vai entender que Deus permitiu a aprovação, mas ela não é eterna. Você vai entender que Deus permitiu a aprovação, mas ela não é para sempre. Tá? Ela não é para sempre, ela não é para te matar. Vamos saber que o povo lá no deserto tinha com eles o maná. Eles estavam alimentados do maná. Maná, e começaram a reclamar do pão que estava descendo do céu. E começaram a reclamar. Deus fez o quê? Quer carne? Então tem carne. Deus para de dar maná e agora começa a dar codornas. Começa a dar carne. Mas logo depois você vê o quê? Eles ficam gordos com a carne, porque eles não queriam carne. Ficam gordos com a carne, mas logo depois eles estão magros espiritualmente. Você se alimentou da carne e o teu espírito ficou fraco, ficou magro. Porque não deram valor o maná, o pão que estava caindo do céu. Quando você não dá valor ao maná que está sendo te oferecido hoje, você vai se alimentar daquilo que vai te deixar fraco espiritualmente. Então precisamos ter esse discernimento. Aí vamos lá, né, para o próximo versículo 9, que vai dizer assim: o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que amam. Então vamos entender aqui o que ele está falando aqui. Que o pobre, ele tem que se orgulhar de tudo aquilo que tem, sabe? O pobre, ele tem que agradecer, que foi o que eu falei aqui do deserto. O povo no deserto estava reclamando do maná, pedindo carne, a carne veio, mas eles ficaram magros espiritualmente. Eles não souberam dar valor e glorificar a Deus por aquilo que já tinham. Enquanto os ricos se seguram, se baseiam no que tem, né? Eles se glorificam, se gloriam no que tem. Só que vamos saber que o que tem, tesouros dessa terra, não são eternos. Passam com rapidez. Você vê aí, a resposta disso foi a pandemia. Foi a pandemia a resposta disso. Foi muito mais fácil um pobre passar pela pandemia, apesar de ter tido escassez dentro de casa, desempregado, e você viu o rico se matando por não aguentar a falência de uma empresa, por não aguentar perder uma casa luxuosa. Ricos desistindo da vida porque a sua segurança, o seu alicerce estava nas riquezas desse mundo. Só que as riquezas desse mundo envelhecem, enferrujam, acabam, murcham, perde o brilho. Já quando o pobre, ele tem segurança,
E aí se orgulha, não é se orgulhar assim, ser pobre, eu sou pobre, vou me orgulhar e nunca vou melhorar de vida. Não é isso, tá? Mas o pobre, ele não pode ser infeliz e achar que ele só vai ser feliz lá na frente. Jó era um homem rico. Jó é um ótimo exemplo aqui pra gente, porque Jó era um homem rico. Mas a como é que fala? Seu orgulho não estava na sua riqueza. Não estava na sua riqueza. Você vai ver que Jó perde tudo. Ele perde tudo. Imagina essa provação, gente. Que prova é essa? Jó perde tudo. No mesmo tempo, assim, empresa, filho. E não foi pouco filho, não, tá? Não foi um filho que ele perdeu e o outro ficou vivo, não. Ele perdeu todos os filhos. Todos os filhos de Jó morreram. Ele perdeu a empresa, perdeu os servos também morreram. Então, ele perdeu tudo. Em momento nenhum, em meio a essa provação, você vê Jó dando mérito a Satanás por essas coisas. Jó não veio falar assim, nossa, Satanás está furioso sobre a minha vida. Nossa, Satanás veio com fúria sobre a minha casa, sobre a minha família. Nossa, Satanás veio destruindo tudo, devorou tudo. Em momento nenhum Jó fala isso. As pessoas falam assim, Jó não murmurou. Aí eu não concordo, tá? Jó murmurou e murmurou muito. Porque, gente, passar por uma aprovação dessa e não murmurar é difícil, mas culpar a Deus é completamente diferente. E dar mérito para Satanás é pior ainda, tá? Você não deve nem culpar a Deus, porque Deus, ele não joga a aprovação, ele permite você ser aprovado. E Deus não tenta ninguém. Então, assim, Jó, ele nem culpa a Deus e nem dá mérito a Satanás, tá? A aprovação que você tá aí hoje não é culpa de Deus e nem é mérito de Satanás, tá bom? Pode ser que Deus está permitindo essa situação, essa aprovação sobre a sua vida porque Ele quer te entregar algo maior, porque Ele quer te levar a um nível mais alto. Vamos entender aqui uma analogia bem chula aqui, mas vamos ver assim, né? É na provação da prensa que carvão vira diamante. É naquela provação ali, tu bota o carvão na prensa e vai ali prensando, e daquele carvão vai sair um belo diamante. É na provação da dor que ostras formam pérolas. Ostras que não são feridas não formam pérola. Por que isso? Porque Deus coloca na natureza, na criação, exemplos a ser seguido pela gente. Sabe? É na natureza que a gente consegue enxergar aquilo que precisamos ser, aquilo que precisamos suportar. Porque as ostras, elas não produzem pérolas sem serem feridas, sem sentir dor. É na provação da solidão que a largata vira borboleta e sai de lá com as suas asas fortificadas para dar belos voos. É na provação de expulsão da zona de conforto que o filhote águia se prepara para grandes voos. Se eu deixar o filhote águia ali naquele conforto do ninho, ele não vai sair para grandes voos, para altos voos. É preciso a mamãe águia expulsar seu filhote na marra do local de conforto para que ele venha alcançar altos voos. Então, você vê como a aprovação é necessária? Não importa qual seja a aprovação, se é de dor, se é de solidão, se é de rejeição, né? Porque a rejeição vai nos levar à solidão. Se é financeira, não importa qual seja a aprovação que você está enfrentando. O que você precisa entender é que essa aprovação veio sobre você, sobre mim, sobre você, para poder nos fortalecer, para poder nos levar a um próximo nível com Deus, de relacionamento com Deus, ok? E outra coisa que chama atenção no exemplo assim da natureza, é que quando a largata entra no casulo, né, quando ela se vê ali no casulo, tem todo um processo dentro do casulo. E se você for ajudar uma largata a sair do casulo, você vai impedir que essa largata consiga voar, porque o processo de sair do casulo é que vai tornar as asas dessa borboleta fortes o suficiente para dar belos voos. Quando você ajuda ela a abrir o casulo, você
cessa esse processo e ela fica ali com as asas fracas quando ela não consegue mais voar. Porque tem processos que a gente vai ter que passar sozinha. Tem processos que é necessário passar sozinha. Tá? Tem processos que vai ser você e Deus e mais ninguém. Se alguém entrar no meio desse processo para te ajudar, vai atrapalhar o seu crescimento, vai impedir que você dê voos mais altos. Então precisamos ter discernimento de espírito para entender o nível do processo a qual ele está permitindo que nós enfrentemos. E outra coisa, se chegou o tempo da largata sair do casulo, chegou o tempo da largata sair do casulo, mas ela fica ali, acomodada dentro do casulo, ela tá com preguiça de botar as asas para fortalecer e sair do casulo, ela tá fraca para tentar, ela não quer sair dali, ela tá tão confortável dentro do casulo que ela não quer sair. Sabe o que vai acontecer com essa lagarta? Ela vai morrer dentro do casulo. Entende que o processo, a aprovação, ele tem início e fim. Ele tem início, meio e fim. E quando chegar ao fim, minha filha, você tem que ir para o próximo nível. Aí, nesse próximo nível, vai começar o medo do novo. Você vai ter medo do novo. Mas é preciso suportar o processo. Porque quem não suporta processo, não vive propósito. Exatamente isso, Beth. É preciso suportar o processo. Se você quer viver um propósito com Deus. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Feliz é aquele que suporta com paciência, aprovação, que pedido de Deus. Aí você vê aqui que eu falei que eu vejo a vida numa ótica de que ela é um jogo, né? E aqui vai mostrar isso mesmo pra gente aqui, né? Depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que amam. Por quê? Durante o nosso processo, durante as nossas provações, a gente tá numa fase. Só que lá naquela fase tem premiação, tem galadão. Tem galadão lá no final. Então, todo esse processo vai te dar sabedoria suficiente para inventar mais processos, para enfrentar mais processos, mas você pode ter certeza que lá no final é vitória na certa, tá? É vitória e tem premiação. E quando vocês forem tentados, não diga esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Eu acabei de falar isso aqui, né? Não fala que Deus está te tentando, Deus está te provando, que dele não vem nada disso, tá bom? Deus, ele não pode ser tentado, então ele não vai tentar ninguém. Deus não nos oferece algo que ele não tem. Mas tem coisas, situações na nossa vida que Deus permite, tá? Deus permite que sejamos provados. Nas situações que encontramos no mundo, Deus vai usar essa situação do mundo para nos provar. Tá bom? Ele vai usar essa situação no mundo a qual vivemos para nos levar para um próximo nível, tá? Porque nós vivemos aqui nesse mundo. Mas temos que entender dentro da nossa mente que não somos nesse mundo. Boa noite, a paz, Tailândia. Então, nós não somos desse mundo. Então, temos que ter isso em mente, tá? Mas ele vai vai permitir que as coisas desse mundo nos prove para nos levar a um próximo nível, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É porque estamos nesse mundo que as coisas desse mundo vai cooperar com a gente para chegarmos no nível mais alto com Deus, ok? Não deixe se enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variações de sombra nem mudança, porque Deus é um Deus imutável, tá? Deus não muda, Deus é fiel para cumprir uma promessa que ele fez lá do início até o fim. Deus não vai mudar nunca. Ah, mas Vanessa, às vezes a palavra fala assim... Lembrou o Deus de fulana e lembrou o Deus de ciclana. No original hebraico, essa palavra lembrou-se Deus quer dizer chegou o momento de Deus agir. Não é que ele estava esquecido.
Você estava passando pelo tempo de processo. E quando acaba o seu processo, chega a hora dele agir, tá? E na hora que dele agir, ele vai agir. Vamos lá. A tentação vem do nosso próprio desejo. Eu já falei, né? Que no meio da provação, seu coração... Seu coração, tá? Coração. Coração, quando a Bíblia fala coração, não é o coração órgão, tá? Esse coração aqui que a gente tem um órgão, a única função dele é bombear sangue pro nosso corpo, tá bom? A única função dele é bombear. Coração não pensa, coração não tem sentimento, coração não é nada disso. Coração é só um órgão que tem pensamento, que bombeia o sangue do nosso corpo. Então, todas as vezes que a palavra fala coração, ela tá falando da nossa mente, tá? Contudo, guarde o teu coração. Contudo, guarde a nossa mente. É isso que a palavra tá falando. Não é guardar o teu coração que, meu coração... Não, teu coração não pensa, teu coração não tem desejo, teu coração não faz nada disso. A única coisa que ele faz é bombear sangue pro teu corpo. Mas a nossa mente faz tudo isso. Por isso que vai falar que a nossa guerra aqui é contra carne e espírito, tá? Porque a nossa carne, a nossa mente... contra o nosso espírito, tá? A nossa mente vai expressar pra gente os desejos da nossa alma. Já o nosso espírito expressa pra gente os desejos de uma vida de céu, uma vida com Deus, ok? Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, e nem em se irar. Deixa eu grifar aqui. E nem se irá. A ira humana não produz justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade. Aceite humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só se enganarão a si mesmo, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas que se afasta e esquece como era a sua aparência. O que está falando aqui? Não adianta você conhecer Bíblia. Não adianta você ouvir louvor todos os dias. Não adianta você ver pregação todos os dias. Não adianta você estar todo domingo na igreja. Não adianta, mas Vanessa, eu não estou só domingo não, estou segunda, terça. Não adianta você estar todo domingo na igreja se você não estiver colocando tudo aquilo que você está aprendendo em prática. Tá? É preciso ouvir a palavra e colocá-la em prática. E essas coisas aqui, eu preciso colocar em prática, eu preciso ter mais atenta ao ouvir, eu não sou muito atenta ao ouvir, e eu sou precipitada ao falar. E eu preciso aprender isso, tá? E se irar, né? A gente também tem que buscar a mansidão, porque a mansidão é um fruto do Espírito, então a gente precisa buscar ter mansidão. Quando a gente é atenta ao ouvir, a gente vai ouvir e ali dentro da nossa mente a gente tá assim, eu preciso ter mansidão, eu preciso ter mansidão, eu preciso ter mansidão, eu preciso ser perseverante nisso, eu preciso ser atenta a ouvir, tardia ao falar e ter mansidão. Atenta a ouvir, tardia ao falar e mansidão. São essas coisas agora que eu vou focar para minha vida, porque a vida com Deus é processo, né? Então, passei do processo. Vou entrar agora nessa questão aqui, tá? Vou entrar em jejum e oração para me conseguir isso aqui. Ser atenta a ouvir, tardia em falar e não me irar-se. Esse aqui vai ser os motivos do meu jejum e oração dessa semana. Porque eu preciso colocar isso em prática. Eu preciso colocar em prática. Porque a Bíblia vai dizer assim, aquele que não sabe a palavra, a verdade, não conhece a verdade, ele vai ser perdoado. Mas quando você conhece a verdade e não a pratica, aí você vai ter que prestar conta disso, tá? Então, vai ser os motivos do meu jejum e oração é aqui. Parar para ouvir. E ouvir é diferente de escutar, tá? Ouvir, você vai ouvir qualquer coisa. Tipo, eu tô aqui na live, se alguém fizer um barulho lá fora, eu vou ouvir. Porque isso faz parte de sentido meu. Eu ouço, eu não sou surda, então eu ouço.
mas eu preciso escutar. Escutar é quando? É quando você quer parar e prestar atenção no que está sendo falado. Então eu já li Carta de Tiago umas 5 vezes, mas só hoje eu escutei o Senhor falar comigo que eu preciso ser atenta ao ouvir, tardio ao falar e não me irar-se. Então só hoje eu escutei Deus falando para mim que eu preciso mudar essas coisas na minha vida. Tá? Porque antes eu só estava lendo e ouvindo, mas eu ouvia aqui e saía ali. Então hoje eu escutei, eu parei para escutar Deus falando isso aqui comigo hoje. Não se limite, porém, a ouvir a palavra. E aqui nessa parte aqui, as pessoas vão falar assim muito. Quer saber se você está seguindo uma religião correta? Você se atenta nesses versículos aqui, que você vai saber se a sua religião é certa ou não. Quando eu falo religião, eu não tô falando a batista, assembleia, presbiteriana. Não, eu não tô falando da questão denominacional, tá? Tô falando da religião assim, né? Como saber se sua religião é a verdadeira? 1, ela precisa ser pautada na palavra. 2, você precisa ter um relacionamento com Deus pautado na palavra. E 3, quando as minhas ações são dirigidas pela palavra. Então você sabe que você está seguindo uma verdadeira religião quando você tem esses 3 pontos. Eu preciso ter a minha vida pautada na palavra, né? A minha vida precisa estar pautada na palavra. Eu preciso ter relacionamento com Deus pautado na palavra e eu preciso ter minhas ações dirigidas pela palavra de Deus, tá bom? E aí, vamos lá. Aqui já foi, né? Eu preciso colocar a minha palavra em prática e ser atento a ouvir, acabou, falei. E agora vamos para o versículo 25, que vai dizer assim: se contudo observarem, atentem à lei perfeita que os liberta, perseverem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram. Serão felizes no que fizerem. Ou seja, se eu ouvir a palavra, se eu escutar a palavra e eu colocar a minha vida em prática, pautada na palavra, eu serei feliz em que eu fizer. Eu vou até passar melhor pelas provações. Paulo vai falar lá, contudo, ele aprendeu o quê? Meio às provações atrás de provação, ele aprendeu a ser feliz, independente da provação que estava sobre ele. Se ele estava no muito, ele estava feliz. Se ele estava no pouco, ele estava feliz. Se ele estava preso, ele estava feliz. Se ele estava liberto, ele estava feliz. Se ele estava sozinho, ele estava feliz. Se ele estava entre os irmãos, ele estava feliz. Então a felicidade de Paulo em Cristo não dependia mais das circunstâncias a qual ele estava vivendo. Ele estava feliz em toda e em qualquer circunstância, sobre muito, sobre bom, na saúde, na doença, em tudo quanto é circunstância. Por quê? Porque a vida de Paulo estava pautada na palavra. Quando ele vive uma vida pautada na palavra, que as ações dele estão sendo dirigidas pela palavra, ele acaba sendo feliz em tudo que fizer e tudo sobre a vida dele. Se algum de vocês afirmar ser religioso, mas não controla a língua, engana-se a si, e a sua religião não tem valor. Quando a gente não é atenta ao ouvir, quando a gente não é tardia ao falar, a gente acaba não tendo controle da nossa língua, tá? E isso eu aprendi hoje, que eu preciso ser atenta ao ouvir, tardia ao falar, porque só assim eu vou aprender a ter controle sobre a minha língua. Tem coisas que a gente pode até pensar, mas a gente não pode falar para o outro, sabendo que Deus, ele tem ciência dos nossos pensamentos. Então, Deus sabe discernir os sentimentos, o porquê que eu tô pensando ou deixando de pensar aquilo. Quando a gente externa o que a gente está pensando para outro, pode ser que ele não interprete da mesma forma que você está querendo expressar. Porque a gente acaba sendo responsável por aquilo que a gente fala, mas a gente não é responsável pelo aquilo que o outro ouve, tá bom? Então precisamos ser atenta ao ouvir, tardia no falar. Só assim você vai ter controle da sua língua, você vai ter discernimento de espírito do que é para ser falado com tal pessoa e do que não é para ser falado com tal pessoa. Tá? Que vai surgir questionamentos na sua vida que você vai ter que resolver você e Deus. Não vai ter como você pedir a outra pessoa discernimento sobre isso, tá bom? Que a pessoa vai levar de mau jeito, vai achar de mau jeito. Então, tem coisas que você precisa calar
e pedir a Deus orientação daquilo que você está passando, né? Pedir a Ele discernimento espiritual, visão espiritual, para saber se você não está sendo religiosa demais ou se você está se orgulhando do conhecimento que você já tem. Então, isso aí você vai buscar com Deus. É só Deus que vai responder essas questões para mim, só Ele que vai me dizer se eu tô certa mesmo espiritualmente naquilo que eu tô julgando ou não. Só Deus vai me dizer se eu tô sendo orgulhosa naquilo que eu tô julgando ou não. Porque Deus conhece os sentimentos do meu coração, o próximo não. Então a gente tem que ter controle sobre a nossa língua para falar da vida dos outros, para questionar algumas coisas, né? Pedir ajuda a outra pessoa, porque a pessoa pode não interpretar aquilo que você está falando com ela, ok? A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, está em cuidar dos órfãos e das viúvas. Ponto, vou parar esse versículo aqui. Aqui ele vai falar que cuidar dos órfãos e das viúvas são as dificuldades, né? Que a gente precisa estar atentos a essas coisas e ajudar os órfãos e as viúvas. Mas vamos entender aqui que nesse contexto aqui, quando o marido morria, a viúva não tinha direito de nada, nem na herança que o marido tinha, ela tinha direito sobre isso. Então ela ficava à mercê mesmo, ela ficava ali sem condições de pagar a casa, sem condições de pagar a família. Já no contexto que a gente vive hoje, não é assim, tá? Vamos ver aí viúvas hoje começando a viver a vida depois que o marido morre, que o marido deixa ela numa situação boa, e aí ela começa a viajar, ela começa a curtir a vida. Então vamos entender aqui que a palavra tá falando aqui dos necessitados, tá bom? Necessitados. E aí, mais no contexto que a gente está vivendo hoje, a gente tem que ter discernimento de espírito até para ajudar os necessitados, porque sabemos que hoje existem golpistas se fazendo de necessitados. Tá? Então precisamos hoje de discernimento de Deus até para ajudar o próximo. Porque a gente vai ver, tem um livro que eu tenho aqui, que é esse aqui, ó. Que ele vai falar exatamente sobre isso. É A Máfia dos Mendigos, do pastor Iago Martins. Esse livro aqui é muito bom, ele vai falar exatamente disso. Pessoas que vivem na rua como mendigo, mas não são mendigo de verdade. É como se fosse o trabalho deles. Eles saem, se vestem de mendigo, se passam por mendigo e depois vão embora para casa. Então a gente precisa ter discernimento até sobre isso, tá bom? Hoje, então, o que mais tem são golpistas na internet, falando que tá precisando de ajuda, tá necessitado, aí bota a foto das crianças lá passando fome, mas se você for ver o Instagram da pessoa, tem 3 anos com as mesmas fotos, postando a mesma dificuldade. Peraí, durante 3 anos ela não conseguiu sair dessa situação? É golpe. É golpe. Então eu preciso ter discernimento de espírito para ajudar as pessoas também, tá? Os órfãos aqui, os necessitados, as viúvas aqui, pra gente não é mais os órfãos e as viúvas, mas são pessoas necessitadas. Nós precisamos de discernimento de espírito para também ajudar. Porque já aconteceu comigo de ajudar uma pessoa que não precisava de ajuda, e eu fui ajudar e arrumei foi vento para minha vida. Tá? Tem isso. Que aí você vai lá, ajuda, fica com pena da história triste que contou, fez e aconteceu, e depois você passa a ter vento na sua vida. Então, temos que ter discernimento disso, tá bom? E vamos entender aqui que não é porque você ajuda o necessitado que isso vai te garantir a salvação, não, tá? Não tem nada a ver, tá bom? Depois a gente vai falar sobre fé e obra, tá? Obra não salva ninguém, mas a fé sem obra ela é morta, tá? A fé produz em nós obra, mas a obra não produz em nós fé. Então, por isso, obra não te traz salvação, mas a fé sem obra, ela é morta, porque todo aquele que tem fé produz dentro dele a obra, tá bom? Tiago vai falar depois disso aqui, me mostra a sua obra que eu quero ver a fé, mas eu te mostro a minha fé e te provo a minha obra, porque toda fé vai gerar obra, mas nem toda obra gera fé, tá? Mas esse é para o próximo capítulo. E depois vamos terminar esse capítulo 1 assim: não se deixe corromper pelo mundo, né? Falei um pedacinho disso aqui, que nós
estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O nosso reino é do céu, o nosso governo é do céu, porém vivemos nesse mundo. E exemplos dentro da Bíblia sobre isso, a gente vai para Daniel. Daniel viveu dentro da Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Assim somos nós, somos desse mundo, mas não podemos deixar nos amoldar a ideologia desse mundo, porque as ideologias desse mundo, elas mudam constantemente. Mas existem princípios e valores da vida de um cristão que estão baseados com as leis do céu e que elas são imutáveis. Elas não vão mudar. Não muda. Então eu não posso permitir que minha mente, a minha vida venha se amoldar ao padrão desse mundo. Isso a gente vai encontrar lá em Romanos 12:2, que vai nos dizer exatamente isso. Não permita ser moldado pelos padrões desse mundo, mas permita ser renovado através da palavra de Deus. A sua mente precisa ser renovada através da palavra de Deus. E é por isso que Jesus vai falar assim: vinde a mim como criança. Né? Deixe vir a mim como criança, e ele fala que aquele que nasce de novo tem que nascer e vir como criança. Por quê? Porque com Jesus vamos ter que aprender a pensar de novo, andar de novo, a falar de novo, vai ser tudo novo. Porque aqui nesse mundo a gente é amoldado a um padrão que não pertence ao céu, tá? A gente vive num mundo que jaz do maligno. Sabemos que o maligno é o pai da mentira. Então nós temos um mundo ao qual vivemos que é governado sobre um governo de mentira, tá? Eu vi um vídeo esses dias que é muito legal, que é assim, eles pegam um monte de pulga, bota a pulga dentro do pote, sabemos que a pulga pula muito alto, né? Ela pula muito alto. Só que ele deixa a pulga dentro desse pote durante 3 dias só. Tá? São durante 3 dias que a pulga fica dentro desse pote, um potezinho assim. Aí ele abre, o cientista abre a tampa do pote e aquela pulga só pula até a boca, até a borda do pote. Por quê? Porque ela foi padronizada a pular só até ali, porque se ela pular mais alto, pode ser que ela bata na tampa com muita pressão e ela morra. Então ela entendeu que se ela pular mais alto, ela pode morrer. Ou seja, ela foi domesticada, ela foi padronizada a pular somente até ali. E quando ela é padronizada, ela não conhece a potência que ela tem. Ela não tem noção de como aquele pulo dela pode ser alto, mas por ela ter sido padronizada ali naquele padrão de pular só até a mente aquela altura ali, ela não vai mais. Porque nós somos amoldados a esse mundo. Então, quando a gente vai para uma vida com Cristo Jesus, precisamos ir para Ele como mente de criança, a fim de aprender tudo de novo. Esquece tudo que você aprendeu nesse mundo, mas venha aprender de Jesus, a andar de novo, falar de novo, a ouvir de novo, tá? Porque existem princípios e valores bíblicos pautados na vida de Jesus Cristo que a ideologia desse mundo não pode mudar. Então Tiago termina aqui o capítulo 1 falando exatamente isso. Não se deixe corromper pelo mundo. A gente não pode permitir que o mundo nos corrompa, tá? Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Somos aqui embaixadores de Cristo, embaixadores do reino do céu. Ok? Outro exemplo maravilhoso também, que já andou muito assim, um vídeo de um elefante preso numa cadeira de plástico. Ele tem uma corda amarrada no pescoço e a corda só tá em cima da cadeira, não tá nem amarrada. Mas ele não sai dali, porque ele passou uma vida com a corda no pescoço preso em alguma coisa muito forte. Mas ele tá tão acostumado que aquela corda no pescoço não deixa ele ir para nenhum lugar que ele desiste de tentar sair. Então ele basta ter agora a corda no pescoço e ele não vai tentar mais sair. Ele desistiu de lutar. E assim não conhecendo o tamanho da força dele. Tá bom? Assim somos nós. Eu também gosto muito dessa reflexão da pulga. Gosto muito. Então, irmãs, amadas filhas em Cristo, esse foi nosso estudo de Tiago, capítulo 1. Próximo sábado a gente tem Tiago, capítulo 2, tá? As meninas que estão no grupo de estudo, eu vou fornecer lá o PDF lá, com esse estudo de Tiago, tá bom? Vou botar lá um estudo de Tiago lá, não com as reflexões que eu tô falando aqui, porque estudos anotados aqui que eu faço aqui, gente, estudos baseados nos comentários bíblicos, né? Como eu disse aqui. Agora, essas reflexões assim, algumas palavras que a gente vai
botando aqui é Deus falando com a gente ali na hora. Então, assim, eu não vou conseguir botar no PDF as mesmas coisas que eu falei aqui, tá? Tá, eu vou botar lá no grupo também o canal. Sabe que a live aqui não fica gravada, tá? Mas eu gravo esse vídeo e o vídeo vai estar disponível lá no canal do YouTuber, tá? O vídeo da aula vai estar disponível lá no canal do YouTube. Ele não fica gravado aqui na live, tá bom? Mas eu vou baixar ele e ele vai pro canal do YouTube e boto lá no grupo lá o link do YouTuber também. Agradeço pela vida de cada uma de vocês que esteve aqui, tá? Vou fazer a oração pra gente estar terminando. Ficou alguma dúvida, meninas? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, que eu não botei aqui? Vocês acompanharam aí na Bíblia de vocês, mesmo sendo uma versão diferente? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou trabalhar também essa questão de eu falar um pouco mais devagar, tá? Obrigada a você, Nice. Obrigada mesmo vocês, meninas, assim, por estar me fortalecendo também. Eu falei já que vocês, para mim, são resposta de oração, né? Para vencer a inconstância, tá? Não pensem em vocês que só eu tô aqui ajudando vocês, não, que vocês estão me ajudando demais, muito. Eu não tinha essa constância como eu tô tendo com vocês agora, porque hoje eu entendo que eu preciso dessa responsabilidade, eu preciso ser constante nos meus estudos, não só por causa de mim, mas eu tenho também pessoas para poder ajudar, né? São ovelhas que o Senhor Jesus estão me confiando. Então vocês estão me ajudando sim a vencer a inconstância, tá bom? Assim como eu tenho sido bênção na vida de vocês, vocês também estão sendo bênção na minha vida. E assim, sabemos que o trabalho da Igreja do Senhor é esse, é a reunião, né? A gente tá tendo aqui a reunião dos santos, onde uma fortifica a outra, tá? Então eu super agradeço a vida de vocês, louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, tá bom? Agradeço muito, muito, muito mesmo. Vocês não sabem como é que vocês estão sendo importantes na minha vida, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, ninguém tem pergunta, ninguém tem dúvida, ninguém tem nada? Vou orar aqui pra gente terminar então. Eu que amo ouvir tudo 2 vezes, te acho perfeita. Eu também. Que Jesus continue abençoando seu ministério e sua família. Muito obrigada, Maria Aparecida. Muito obrigada, Patrícia. Tá? Muito obrigada mesmo, meninas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, desde já queremos aqui agradecer-te, ó Deus, por esse momento, Pai, esse momento de estudo da Tua Palavra, Pai. Peço a Ti, Pai amado, Pai querido, que venha fazer do nosso coração, nossa mente, solos férteis, Pai, para que essa semente venha cair, Senhor, enraizar, frutificar frutos eternos para o Teu reino, Pai. Ensina-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, Pai, escreve as Tuas palavras, Senhor, na tábua do nosso coração, Pai, para que venhamos colocar a Tua palavra em prática, Pai, no nosso dia a dia, Pai. Pois sabemos que Tua palavra é pão, Senhor, é alimento para nossas vidas, Senhor. Senhor, peço mais uma vez, Senhor, faz em nós, Pai, para depois fazer através de nós, Pai. Mas obrigada, Senhor, pela vida de cada menina que está aqui, Senhor. Manda seus anjos na casa delas, Senhor, no meio das provações, Pai, fortificando, Senhor, e alimentando as suas filhas espiritualmente, Pai. Tu conhece cada lar, Senhor, cada dificuldade encontrada em cada lar, Pai. Assim também como Tu conhece o meu lar, Senhor. Conhece o meu lar, conhece meu coração, Senhor, conhece meus sentimentos, Pai. Então vai tirando, Pai amado, Pai querido, da minha casa, da casa das suas filhas, das suas servos, todos que estão aqui na live, Senhor, todos aqueles que ainda vão assistir depois, Pai. Vai entrando em suas casas, Senhor, e tirando tudo aquilo, Pai amado, Pai querido, que não provém da Tua vontade, Pai. Vai expulsando, Senhor, vai tirando todos os espíritos malignos, Pai, espírito de contenda, Pai, espírito de perturbação, Pai, espírito de desentendimento das casas, Pai, dos lares, do meio das nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pois sabemos que há poder no Teu nome, Pai. Então, assim, Senhor, como Tu deste poder no Teu nome, Tu dá também autoridade para usarmos esse poder, Pai. Então, dê, Senhor, às suas filhas autoridade, Pai, para que elas venham clamar dentro dos seus lares, Senhor, e com autoridade para expulsar demônios de lá, Pai. Pois sabemos que a nossa guerra não é contra a carne, Pai, mas é contra os principados e potestades, Pai, que vivem ao nosso derredor como um leão, Pai. Mas sabemos que eles não passam de gatinhos amedrontados.
Então sabemos, Senhor, que eles possam estar sim, Senhor, ao nosso derredor, querendo nos devorar como um leão. Mas não teremos medo, Senhor, pois sabemos que Tu é o verdadeiro leão. O leão da tribo de Judá é Tu, Pai, que já venceu essa guerra por nós. Então sabemos que não precisamos temer, Senhor, a principados e potestades, Pai. Mas precisamos ter a Sua palavra afiada na ponta de nossas línguas, Pai, para o dia que eles se levantarem, nós sabemos combater contra eles através de Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra é a espada afiada que Tu deixaste para nós usar, Pai. Mais uma vez te agradeço, Pai. Nos dê uma noite de sono tranquila, Pai, e prepara, Senhor, o nosso domingo de amanhã. Prepara nosso domingo que venha a ser abençoado em Tua presença. É isso que eu te peço, Pai amado, Pai querido, e já te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meninas. Amém, 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 amém. Obrigada por todas vocês aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Meninas que não fazem parte do grupo, o link tá aí na biografia. É só entrar no grupo e vir com a gente crescer mais uma vez, né? Crescer ainda mais no Espírito de Deus, da Palavra do Senhor. Tá? Muito obrigada, meninas. Graça e paz. Beijo e shalom.